vida da irmã Deus, da família dela. Também pela vida da irmã Valéria. A irmã Valéria está viajando quando, irmã Valéria? Sexta-feira. Sexta-feira agora, exato. E eu peço que os irmãos orem pela minha volta. Eu não tenho certeza se eu vou comparecer na quarta-feira, porque tem muita coisa para arrumar, muita coisa para fazer, colocar em ordem ainda. Então eu peço que os irmãos estejam em oração na minha volta. Vamos orar para a nossa irmã Valéria, né, pela viagem dela. Nós temos aqui hoje o Maxwell com ela, com sua esposa. E Deus abençoe vocês. É bom ter você aqui conosco. E a família da irmã Valéria, a Emily, a Dori. Graças a Deus por eles também, né? E a Sarinha conosco hoje. E os demais irmãos, né, que sempre estão conosco. Temos um visitante também ali. Éder. O Éder. Ele É seu filho, né? é meu netinho. Meu netinho, que maravilha. Então, graças a Deus por vocês aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar para a irmã Valéria. Amém. A sua volta, né? O seu novo lar. Vamos orar pelo João. Não esteve conosco dessa vez, mas que Deus abençoe a saúde dele, que possa estar conosco outras vezes. Amém. E na vida deles, né? Na vida da irmã Valéria, que graças a Deus está voltando também para sua casa. Tem uma casa agora aqui no Brasil, tem uma casa lá agora nos Estados Unidos. A nossa irmã tem dupla cidadania, então tem dois lares, tem um lar ali, um lar aqui. E não, pastor. Tem um lar celestial também. O meu reservado, o meu está lá. Então a irmã tem muitas moradas, mas só uma morada definitiva como o nosso. Amém. Amém. Graças a Deus por nós que esperamos no Senhor, que estamos aqui, né, andando nessa terra aqui por um período de tempo, caminhando para o nosso lar, o lar celestial, o lar do nosso Senhor, que veio a esse mundo como um peregrino, sem ter bem, sem ser amado aqui, e que, vindo aqui, nos resgatou e nos levará para a morada celestial, para estarmos com Ele para todo sempre. Amém? Amém. Graças a Deus, essa é a nossa esperança, esse é o nosso maior desejo. Mas enquanto estamos aqui, nós temos a responsabilidade também de sermos luz no mundo, seja aqui onde nós estamos no Brasil, seja nos Estados Unidos, onde a irmã Valéria está, seja no trabalho, seja onde nós estivermos, nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que possamos fazer isso, que Deus nos capacite, que Ele nos dê graça para fazer isso. Por isso nós estamos aqui nesse dia, nessa noite de domingo, para celebrarmos culto a Deus, para lermos a palavra dele, para cantarmos hino como nós cantamos, louvores a ele, para agradecermos, mencionarmos o nome dele, falar a ele da nossa gratidão, do nosso amor para com ele. Nós estamos aqui para isso. E Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor, vamos ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinamentos para nós, para que nós possamos crescer a cada dia em graça diante do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Hoje nós estamos estudando Marcos capítulo 10 e nós vamos estudar do versículo 13 ao versículo 16. Marcos 10, 13 a 16. Amém? Diz a palavra do Senhor: e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os emprestais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém.
Pai, obrigado por essa noite, por estarmos aqui, na tua casa, onde o teu povo se ajunta. Esse é o local que tu estás, onde estiverem 2 ou 3 reunidos do teu nome, para te louvarmos, para rendermos graças ao Senhor, para fazermos menção do teu nome, para lembrarmos o teu favor sobre nós, para aprendermos a tua palavra. Pai, obrigado por estar por nossa saúde. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos poupado, o Senhor tem nos guardado, e hoje podemos aqui chegando no começo dessa semana, tendo encerrado uma semana, no começo dessa outra semana, no meio desse mês, levantarmos nossa voz para te agradecer, para dizer o quanto o Senhor é bom para nós. Amém. O quanto o Senhor é maravilhoso. O quanto, Senhor, nós temos de te agradecer, de te bendizer, te honrar com nossas vidas, com nossos bens. Muito obrigado, Senhor. Pai, pedimos agora que o Senhor nos ensine as Sagradas Escrituras, para que possamos ser plenos do teu conhecimento, para que possamos a cada dia nos tornarmos semelhantes ao teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome santo de Jesus, te consagramos esse tempo, e pedimos que o Senhor nos ensine a tua palavra, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A palavra de Deus aqui diz para nós, e traziam-lhe meninos para que estocassem, mas os discípulos repreendiam aos que vos traziam. Fantástico esse texto. O Senhor Jesus Cristo já havia ensinado aos seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo já havia falado para eles a respeito das crianças. Em Marcos capítulo 9, versículo 36 e 37, a palavra de Deus diz: e lançando mão de um menino, pôs no meio deles, e tomando os teus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. O Senhor Jesus Cristo havia ensinado para eles isso. Eles estavam pensando, perguntando sobre quem era o maior, quem era o mais importante. O Senhor Jesus Cristo pega um menino, uma pequena criança, dessas que você coloca no colo como a Vitória, podemos pensar, e ele fala assim: olha, qualquer que receber um desses meninos, a mim me recebe. Em outras partes, o Senhor já havia falado para ele que nós não devemos ser pedra de tropeço para as crianças. E ele está dizendo: qualquer que recebe a mim um desses meninos, a mim me recebe. E os discípulos estão dizendo: olha, o mestre está ocupado, ele não tem tempo a perder com as crianças, ele não se dá de ficar aqui tomando o tempo do mestre para pegar crianças no colo, para ficar abençoando as crianças. Agora, uma coisa fantástica que nós podemos ver aqui, a palavra de Deus diz que eles levavam os meninos até Jesus. E essa é uma responsabilidade que nós temos, de ser caminho para que as crianças venham até Jesus. Essa é uma grande responsabilidade, meus irmãos. Este é um grande peso que está sobre as nossas vidas, da responsabilidade que nos foi dada de não ser um empecilho para as crianças venham até o Senhor Jesus Cristo, mas de sermos um meio para que as crianças venham até o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma responsabilidade que todos nós, cristãos, temos diante de Deus. Agora, uma coisa interessante, que aqueles discípulos que estavam com o Senhor Jesus Cristo agora começam a querer impedir aquelas pessoas de trazerem as crianças. Nós temos por costume em nossas igrejas de trazer as crianças recém-nascidas para serem apresentadas diante da igreja ao Senhor. E os pais, naquele compromisso, apresentam os seus filhos naquele compromisso de que nós vamos criar nossos filhos na fé cristã, nós vamos ensiná-los o caminho de Deus, nós vamos ensiná-los a andar na presença do Senhor. Os pais fazem isso. Agora, muitas vezes, parece que é mesmo somente uma formalidade de se trazer uma criança e apresentá-la
porque não há uma sequência. E levar uma criança ao conhecimento do Senhor é algo que se faz continuamente. Quando o Timóteo está falando sobre a palavra de Deus, que ela é apta para ensinar, dentro desse trecho lá em 2 Timóteo, uma das expressões que são usadas ali é como uma mãe que mexe o angu com feijãozinho. Não é assim que a mãe faz quando a criança está começando a ser desmamada? Ela pega um pouquinho de feijão, um pouquinho de angu e põe na boca da criança, e a criança faz. Não é? Ela não está acostumada com o gostinho do alho, ela não está acostumada com o gostinho do feijão, mas ela vai lambuzando. Era assim que minha mãe fazia. Minha mãe pegava o dedo e passava. E a criança, os irmãos, né? Faziam, os netinhos, eu pude ver ela fazendo isso com os netinhos. E a criança não, mas ela ia tomando gosto. Aos poucos ela começava ali a lamber os lábios e apreciar aquele gosto. Assim que é para ser ensinado às crianças a palavra de Deus. Amém. Ensinando as crianças a tomar gosto pelas coisas do Senhor, pela palavra do Senhor, pela oração. Ensinando o filho o temor do Senhor, dando a eles o exemplo. A palavra de Deus diz que nós não devemos estar ansiosos nem angustiados por coisa alguma, mas dar testemunho de que o Senhor está no controle das nossas vidas. Amém. E especialmente quando nós temos crianças ao redor. Ensinar as crianças. Ensinar as crianças, a palavra de Deus diz, né, o caminho que ela deve andar, o caminho do Senhor, para que ela não se desvie dele. E os discípulos aqui, a palavra de Deus está falando que aqueles homens estavam fazendo isso, aquelas pessoas estavam fazendo isso, traziam as crianças até o Senhor Jesus Cristo. E os discípulos, querendo organizar, querendo que as coisas andassem corretamente, a palavra de Deus diz que eles lhos repreendiam, chamando a atenção deles. Falaram, nessa temos coisas importantes a fazer, né? Temos pessoas a curar, começa a estar ocupado. É nesse período em que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. Ele havia acabado de falar para eles sobre o matrimônio, sobre a responsabilidade do amor, da fidelidade conjugal, sobre a responsabilidade daquele compromisso que você assume ao se casar, assume diante de Deus. Havia ensinado para eles isso. E agora o Senhor Jesus Cristo também havia ensinado a eles sobre como ser grande diante de Deus. Está ensinando para eles agora sobre as crianças, sobre essa responsabilidade que nós temos. E sabe uma coisa, meus irmãos? Nós temos a responsabilidade com as crianças que estão aqui, diante de nós, com nossos vizinhos, com as crianças da nossa rua, do nosso bairro, do nosso estado, do nosso país. E nós temos responsabilidade com as crianças do mundo. Por isso nós somos chamados a enviar pessoas para anunciar a palavra de Deus. Quantas pessoas, quantas criancinhas hoje estão carecendo da palavra de Deus? Quantas crianças hoje no mundo está corrompido pelo pecado, estão precisando ouvir a palavra de Deus? Quantos nós temos visto na atualidade que fala sobre violência sexual contra as crianças, de desrespeito contra as crianças, em que a pureza das crianças tem sido bombardeada como jamais houve. Eu fico falando com pessoas como o verso que aos 16 anos de idade eu era menino de tudo. Coisas que crianças hoje de 10 anos sabem, eu aos 16 anos não sabia. E eu não vejo nenhuma vantagem para elas nisso. Quantos, dia após dia, nós estamos vendo violência física contra as crianças, dos pais para com os filhos, violências, né, e desrespeito, né, falta de pudor para com as crianças. As novelas, os programas, enfim, tudo acessível à criança. Minha mãe, quando era novinho, quando tinha por volta aí de 7, 8 anos,
deixava a televisão lá na sala e a gente ficar no quarto querendo, doido para ouvir. A gente estava preso no quarto na hora de dormir, doido ali querendo não saber o que estava acontecendo, que era curioso, porque os artistas estavam se beijando. E aquilo para nós naquela época era uma coisa assim, para os pais era uma coisa escandalosa, que as crianças não deviam participar. Mas hoje os valores têm sido corrompidos. E hoje tem valido tudo. As crianças precisam de aulas de como se relacionar, como se isso não se aprendesse instintivamente. Se tem uma coisa que se aprende instintivamente é como se relacionar, mas o padrão tem sido abalado, novos alicerces têm sido levantados, e a igreja, meus irmãos, precisa acordar para a sua responsabilidade de anunciar o Evangelho às crianças. Nós estamos tão preocupados conosco que estamos falando, não, para mim com pouca coisa basta, para mim uma vida humilde. Nós estamos preocupados demais conosco mesmos. É claro que quando nós temos um querido que se perde, né, uma pessoa de certa idade que morre, é uma coisa triste. Mas nós temos a responsabilidade de olhar para as crianças que estão perdidas nesse mundo. Amém. Carecendo de pão, carecendo de amor, carecendo de testemunho cristão para restaurar as suas vidas. Como conversava aqui na hora do culto, mas um pouco antes do culto, agora principal, estava falando sobre um rapaz que viveu nas drogas a vida toda e que, conversando comigo, ele estava contando para mim o testemunho da sua vida, de como Deus o resgatou. Quantas crianças, meus irmãos, estão sendo corrompidas e, triste me falar, corrompidas muitas vezes por seus próprios pais, que servem de tropeço para elas, ao invés de levá-las para o caminho do Senhor, ensinando-as um caminho distante do Senhor. Essa é uma responsabilidade grande. Essa é uma responsabilidade que deve, se não choca o nosso coração, irmãos, se isso não te causa tristeza, é bom que você comece a questionar se realmente você é uma pessoa novamente nascida. Se você não se entristece pela vida das crianças, por isso que tem acontecido, é bom começarmos a perguntar a nós mesmos. O Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Jesus, versículo 14, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Nós vemos algumas poucas situações em que o Senhor está indignado, e esta foi uma delas, em que o Senhor o Senhor se indignou com aquelas pessoas, com aqueles seus discípulos, por eles não estarem percebendo, por eles não estarem entendendo aquilo que ele estava ensinando. Nós temos entendido, irmãos? Temos entendido, podemos entender que estamos sendo bem claros aqui, entendendo a palavra de Deus, de que o Senhor nos coloca como responsabilidade anunciar o Evangelho às crianças, a responsabilidade de sermos pessoas que vão cuidar das crianças. Nós podemos entender isso como responsabilidade nossa, que Deus está colocando para nós que somos professores, que podemos direcionar para crianças, para nós que talvez não temos habilidade de direcionar para crianças, mas que podemos ajudar a comprar material para ensinar crianças, que podemos enviar missionários para ensinar as crianças. Será que nós podemos entender e assumir isso como responsabilidade nossa? Começamos a fazer uma vez um trabalho no lar marista, um lar de crianças delinquentes, crianças que sabem coisas que você nem pensa saber, meninos com 10 anos que sabiam tudo sobre o uso de droga, tudo sobre todos os tipos de violência, com 10 anos. Mas para fazer um trabalho como esse, é preciso pessoas voluntárias, é preciso pessoas cheias do amor de Deus, porque não é um trabalho fácil. Elas não são crianças fáceis, são crianças problemáticas, são crianças que causam dificuldades, rebeldes, e que precisam realmente do poder de Deus em nossas vidas para fazer essa obra. Versículo 14 diz: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os meninos, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Agora o Senhor coloca algo
maravilhoso, né? Dizendo, das crianças é o reino de Deus. Nós podemos ver aqui um princípio dentro das Escrituras, em que nós entendemos que uma criança, quando morre, antes de chegar à idade da razão, de poder rejeitar o Senhor Jesus Cristo, ela pertence a Ele. Essas Escrituras nos dão esse entendimento, de que as crianças que morrem antes de chegar à idade da razão, elas pertencem ao reino de Deus. Eu não sei, tem um trabalho interessante de se fazer quando nós falamos sobre a questão de trabalho de evangelismo de criança. É um trabalho de visitas a hospitais. Hospitais de doenças terminais, como um hospital, por exemplo, de câncer, hospital de AIDS, hospital de câncer. Você quer ver que a sua vida é maravilhosa? Quer ver que quanto você está tão bem? Talvez você acordou hoje e falou assim, puxa, eu não estou bem hoje, eu estou assim, estou desanimado, estou triste, estou chateado. Visita um hospital de crianças com câncer. E você vai ver que nós temos bens demais, que nós temos saúde demais, Amém. que nós estamos bem demais. Se tem uma coisa que dói, que pode chocar, que pode machucar, é quando você vê crianças perdendo sua vida, crianças sofrendo. A palavra de Deus diz que o Senhor cuida delas, mas é difícil você ir visitar uma criancinha sem sair de lá com o coração partido, sem sair de lá triste, sem sair de lá machucado. É difícil. Quando você vai fazer uma visita dessas, você sai confortável de fazer o trabalho de Deus, de fazer a obra de Deus, mas também sai desejoso de ser mais santo, desejoso de servir mais ao Senhor, de fazer a obra dele. Passei outro dia aqui, indo para minha casa aqui, na BR ali, tinha alguém que morreu num acidente. O acidente foi muito grave, parece. Eu sei que parece que o corpo, a cabeça, o crânio dele foi esmagado. Pensei, puxa, um homem jovem, provavelmente, morto aqui. Eu acredito que pelo tipo não deu para ver muita coisa sobre ele, vai parecer talvez aí na faixa de uns 20 a 30 anos. Que tristeza, naquele asfalto ali, a necessidade de se tomar cuidado com o trânsito, estava morto lá, a polícia cercando tudo em volta. É uma coisa triste uma pessoa morrer, seja de qual idade for. Mas quando você olha para uma criancinha e vê uma criancinha, ainda que quase não viveu nada, partindo, essa é uma coisa mais triste. Mais triste. Agora o Senhor Jesus Cristo diz que dos tais é o reino de Deus. O que seria isso? Seria que porque as crianças são boas, são perfeitas? Creio que não. A palavra de Deus mostra que não. Quando nós vamos ali, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, alguém lê para nós, 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Olha, a palavra de Deus está falando, uma criança no entendimento, ela é menino, é fraca de entendimento. Essa não é uma coisa que nós devemos imitar, ser fracos no entendimento. Não devemos ser fracos no entendimento. É algo que não é perfeito. Olha lá, quando 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Alguém lê para nós, por favor. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tão poucos ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens. Porque, dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Isso o apóstolo Paulo está falando, irmãos. Vocês têm agido como meninos.
e que precisam de alimentos fracos, porque não têm capacidade de discernir. Se nós vamos pensar direitinho nas crianças, né? Amo as crianças, mas elas fazem exceção. Crianças fazem sim, crianças podem desprezar pessoas, crianças podem ter maldade, têm ímpetos de maldade. Exato. Elas não são perfeitas. Exato. Elas são boas quando elas querem desprezar alguém. Às vezes sem motivo. Fazem isso sim. Não precisamos nos enganar. Além de tudo, elas não têm, né, como ele está falando aqui, não são desenvolvidas. E quando nós falamos sobre a acepção de pessoas, isso é algo que uma criança pode realmente fazer. As crianças não são perfeitas. Não são perfeitas as crianças. Quando o Senhor está falando que nós devemos ser como crianças, nós vamos ver que a situação é outra. Não que a obra de Deus seja feita na vida das crianças porque elas são perfeitas, porque todas as crianças nasceram segundo seu pai biológico, Adão, segundo a sua mãe biológica, Eva, nasceram com pecados. Nasceram segundo os seus pais, nasceram como pecadores, são pecadores desde pequenos. Não é isso que Deus, não é por isso que Deus as salva. Olha lá, em Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. Alguém lê para nós, por favor? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. As crianças são também, né, inconstantes. Às vezes também, às vezes não estão. Às vezes as crianças não têm firmeza. Elas não sabem direito o que querem. E a palavra de Deus diz que nós não devemos ser como as crianças, que são inconstantes. Né? Ora estou firme, ora estou fraco, ora estou forte, né? Ora não estou. Assim são as crianças. Não são os traços, não são por ser crianças em si. Mas sabe uma coisa, meus irmãos? É pela obra que o Espírito Santo faz na vida das criancinhas, que ainda não conheceram a idade da razão de as santificar em Cristo Jesus. Pelo sacrifício de Cristo Jesus, elas são salvas. É esse o nosso entendimento. Que não tendo elas ainda chegado à idade de escolher, elas são salvas pelo sacrifício de Cristo, pelo poder do Espírito Santo de aplicar isso, esse maravilhosa operação de salvação na vida das crianças. Como o Senhor aplica nessas coisas. Essa aí tem a palavra de Deus nos diz. O preço dos tais é o reino de Deus. Agora, quando nós vamos ver, as crianças também têm coisas a nos ensinar. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Alguém leia para nós também, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Qual, pastor? 1 Pedro 2 e 2. Então, amém. Desejei afetuosamente como menino novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Muito bem. Desejai ardentemente como crianças o leite não falsificado. Do mesmo jeito que a criança deseja, né, o alimento, o leite, o apóstolo Pedro diz que nós devemos desejar o conhecimento de Deus. Desejar com ardor, desejar o maravilhoso conhecimento de Deus, a maravilhosa instrução de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, 20, nós lemos, né, que como nós não devemos ler, não devemos ser como criança num traço, mas leia de novo 14, 20, 1 Coríntios, e nós vamos ver que a palavra de Deus também diz que nós devemos ser como eles. Irmãos, não sejais meninos no entendimento,
Mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Olha, se nós não devemos ser meninos no entendimento, nós devemos ser meninos na malícia. Nós não devemos ter um coração malicioso, não devemos ficar com um coração cheio de maldade. Não é assim, meus irmãos? Você vê, dá uma briga com seu filho, chama a atenção dele, e depois aí passou um tempo, você fala, puxa, eu acho que eu fui duro com ele. Dei uma varada nele, eu castiguei-o com um chinelo. Alguém vai poder, talvez, falar até em me prender aqui agora, se eu falar em corrigir criança com vara. Castiguei meu filho com um chinelo, e eu estou lá, o meu coração está quebrado. Eu fiz por amor ao meu filho, fiz porque quero que ele aprenda, fiz porque quero impor limites para ele, mas o meu coração está triste, está quebrado. E eu esperei passar um tempo, e eu falo assim, filho, e aí? Oi, pai. É assim que ele age. Oi, pai. Ele não vai ser como muitas vezes nós, falando, você está me chamando agora, mas meia hora atrás você estava me maltratando. Meia hora atrás você me deu uma resposta. No dia de anteontem, você falou uma coisa dura comigo. Um mês atrás, você esqueceu, mas um mês atrás você me deu uma má resposta. Não, a criança simplesmente esquece. Esquece rápido. Amém. Guarda mal. Isso nós devemos aprender com criança, a não ser maliciosas. Criança não fica arquitetando, como é que nós vamos fazer para brincar? Como é que peraí, isso vai devagar. Peraí, estou falando, olha, não sejais assim. Não sejais como meninos na malícia. Não tenha um coração malicioso. Viu como é que nós somos bons para isso? Para poder, às vezes, dar uma resposta, a gente fica pensando, como é que nós vamos responder? Como é que nós vamos responder do jeito que ele vai entender só fisgado agora? As crianças não são assim. Elas são diretas. Gostei, não gostei, tá bom, não tá? Né? Isso que a palavra de Deus diz que nós devemos aprender com elas. Mas isso não é o fato de que elas vão ser salvas por isso. Elas podem nos ensinar. As crianças podem também nos ensinar. Olha lá, a palavra de Deus, mais um versículo aqui, meus irmãos. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 11 e 12. Vai para o irmão ler também, por favor. Qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celeste e o Espírito Santo àquele que lhe pedires. O Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui sobre o fato de que quando nós pedimos a Deus, buscamos a Deus, nós devemos ter a mesma confiança que uma criança que pede o pai e espera receber o bem. Um pai não vai ter coragem de dar um escorpião para um filho, no lugar de um alimento, ou lhe dar uma pedra. Mas sabe uma coisa, meus irmãos? Aquelas crianças, quando pedem ao pai, elas pedem na certeza de que o pai é o provedor. Amém. De que o pai vai lhe dar alimento. Amém. Que ela tem total segurança de que aquilo que o pai ou a mãe dela lhe dá é bom para ele. Amém? Amém. Não há nenhuma dúvida no coração da criança nisso. Assim também nós não devemos ter dúvida de que Deus vai usar de bondade para conosco, de que Deus vai usar da sua misericórdia para conosco. É assim que nós devemos nos aproximar de Deus.
da mesma forma. Em Mateus capítulo 21, versículo 16, que cita Salmos capítulo 8, Mateus 21 e 16. E disseram: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor? O Senhor Jesus Cristo está falando para eles: olha, vocês nunca leram, e está escrito no Salmo capítulo 8, e da boca dos pequeninos Deus tirou o perfeito louvor, dos pequeninos e das crianças que mamam. Amém. Deus tirou o perfeito louvor. Quer saber como é que é o louvor perfeito, meus irmãos? Às vezes as pessoas ficam até preocupadas, né? Será que meu louvor está bom? Será que meu louvor está perfeito? Se o coração de uma criança estiver no seu coração, então esse é o perfeito louvor. Amém. Meus irmãos? Amém. E as crianças que devem vir ao Senhor, elas sabem louvar perfeitamente, na pureza, na sinceridade, em verdade, sem preocupação como as pessoas estão vendo. Crianças não se preocupam com isso. Sem preocupação quem está olhando, quem está ali, louvando a Deus, com coração terno e sincero. Amém. Esse é o perfeito. O Senhor Jesus, quando eles gritavam, né? Hosana ao Senhor. Este era o perfeito louvor. Este é o louvor que agrada a Deus. Essas criancinhas, meus irmãos, que nós temos que cuidar. Essas criancinhas que nós temos que levá-las ao conhecimento do Senhor. A palavra de Deus diz, versículo 15, a palavra de Deus diz: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Dependendo somente de Deus. O Senhor Jesus Cristo vai ligar esse ensinamento aqui com fato no domingo que vem, no nosso estudo. Amém. Vai ligar com a dúvida de uma pessoa, que uma criança entra no reino de Deus. E qualquer um que quiser entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança que pede, esperando receber do Pai. Como uma criança que não tem em si mesmo poder algum para nada, que não tem em si mesmo nada que possa apresentar a Deus, mas cuja talvez a maior virtude seja uma total dependência do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? É assim que nós temos que ser. Por que nós ficamos tão ansiosos, pensando naquilo que nós devemos juntar, naquilo que nós devemos fazer, ter ou possuir, se o nosso Pai cuida de nós? Agora, isso não quer dizer que nós vamos ficar aqui sem fazer nada. Afinal de contas, eu não acredito que Deus nos deu braço, perna, inteligência, olhos perfeitos para ficarmos aqui parados. Nós temos que glorificar o Senhor. Amém. Nós temos que usar os nossos talentos para a glória dele. Nós temos que ganhar bens, obter recursos para fazermos a obra de Deus. Para isso que o Senhor nos colocou aqui, para nós sermos luz no mundo. Quanto à nossa vida, quanto à nossa moradia, o Senhor já tem preparado. Amém. Ele disse que vai nos vestir. Se vai vestir a erva que está ali, nós temos um jardim aqui que está bastante verde. Os irmãos Jorge comprou umas flores do homem, do Senhor, para florir o nosso jardim. Amém. Detalhe, quando ele comprou a flor, ela veio cheia de flor. Depois disso, nunca mais deu uma flor. Mas ela está sendo bem regada, está verdinho, tá. Mas olha, a palavra de Deus diz que o Senhor, que veste aquelas plantinhas, e que nem Salomão se vestiu tão bem, vai nos vestir, irmãos, cara. Amém. Que alimenta os passarinhos que tem ali no muro um abrigo, vai nos alimentar também. Amém. Ele vai cuidar de nós. Usemos nossa vida para a glória dele, para a honra dele. Aproveitemos com gana, com garra o nosso tempo, sabendo que é como uma erva e que pouco tempo nos resta para o muito que nós devemos a ele, para o muito que nós queremos glorificar o Senhor nas nossas vidas. Amém.
nós devemos usar com diligência. Senhor, o salmista diz: Senhor, ensina-nos a contar nossos dias, porque nós estamos passando, para que nós sejamos sábios na utilização dos dias, para a glória de Deus. Amém. Estamos envelhecendo, estamos passando para aquele lugar que o Senhor nos reserva. Como vai ser para nós? Quando nós chegarmos lá e nós vermos as maravilhas que o Senhor tem preparado por nós, e nós pensarmos como nós somos tão negligentes em usar aquilo que Deus fez, como nós deixamos de usar para a vida, como nós desperdiçamos coisas que teriam sido tão úteis na obra de Deus. Amém. 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 A palavra de Deus diz que se nós não entrarmos como um menino no reino, de maneira nenhuma entraremos. Ou entramos como meninos, ou entramos dependendo do Senhor, ou entramos confiando somente nele, ou não entraremos no reino de Deus. Amém. Amém. Versículo 16: e tomando-os nos seus braços. Que maravilha! A palavra de Deus coloca ali as crianças, né? Quando contava fora as mulheres das crianças. Mas aqui as crianças, o Senhor coloca as mulheres numa posição especial, de respeito, de honra. O Senhor coloca as crianças numa posição especial. E a palavra de Deus diz que Ele pega aquelas crianças nos seus braços, ocupado, preparado aqui agora. Nós estamos vendo no período do Senhor Jesus com seus discípulos, em que Ele está caminhando para a sua glorificação, que é na cruz, para a morte. Ele tem tempo aqui de ser amoroso com aquelas crianças, de cuidar das crianças, de pegá-las nos seus braços. A palavra de Deus diz: e abençoá-las. Amém. Pegando nos seus braços. É um pai amoroso que pega as crianças como filhos e as abençoa. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher, formou o Éden e os abençoou. Amém. E abençoou a sua semente, abençoou o seu fruto. O Senhor diz lá em Números capítulo 6, versículo 23, que o povo de Israel deveria abençoar o seu povo. Uma oração: que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Essa oração sobre o povo de Israel que o Senhor mandou. Amém. A oração que nós devemos ter também, abençoando nossos filhos. Aqui, o Senhor Jesus, o Deus que se fez homem, o Deus que habitou entre nós, Ele está pegando as criancinhas e abençoando-as, tomando-as nos seus braços, cheio de amor, cheio de carinho, e abençoando-as. Amém. Passagem, irmãos, maravilhosa. Amém. Se o nosso coração está em Deus, também nós vamos ter amor por aqueles que o Senhor ama. Amém. Pelas criancinhas, por aqueles que estão perdidos, por as criancinhas que precisam ver o Evangelho. Nós temos um trabalho a fazer, de não as impedir, mas de ajudá-las a buscar a face do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por a tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui por nossa reunião, por ter as crianças aqui hoje, essa noite, Amém. para ouvir a tua santa palavra, Senhor. Então, Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos colocado aqui como luz nesse mundo, como sal nessa terra, num mundo cheio de podridão, num mundo cheio de violência contra as crianças. O Senhor nos chama a atenção na tua palavra, para que nós vamos desenvolver o nosso amor para com elas. Como tu as amas, Senhor, também nós devemos amar. Devemos cuidar, devemos zelar por elas, devemos agir no compromisso que nós temos de levá-las ao conhecimento da tua palavra. Teu amor. Pai, nos fortalece para o tão grande obra que nós devemos fazer. Dá-nos, Senhor, o teu poder,
Muitas vezes nós estamos acuados, estamos amedrontados, estamos angustiados, porque nós temos deixado de olhar para o Senhor, que é a nossa rocha, de onde fomos cortados. Oh Pai, guarda-nos, Senhor, no teu poder, fortalece-nos, Senhor, na tua força, Senhor, para que nós possamos fazer o bom. Amém. Dá-nos, Senhor, entendimento, dá-nos, Senhor, diligência, dá-nos, Senhor, sabedoria para contar nos nossos dias, sabemos do que são pouco tempo nos resta, e dentro desse tempo que nos resta, nós devemos glorificar o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a usar os nossos talentos, descobrir aquilo que o Senhor tem, a capacidade que o Senhor tem nos dado para fazer o bom. E sobretudo, Senhor, que nós amemos o Senhor, mas não somente de palavras, mas em espírito e em verdade. Amém. Fazendo a tua obra. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua bênção em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo fato que o Senhor nos deu mais essa semana. E, Senhor, sabemos que pela tua fé, pelo teu poder, pela fé em ti, pelo teu poder, nós temos uma semana pela frente. E se pela tua vontade nós estaremos aqui. Mas durante esse tempo, Senhor, ajuda-nos a refletir como eu posso fazer a tua obra. Como, Senhor, eu posso seguir esse mandamento do Senhor de que não ser um estorvo para as crianças, mas, ao contrário, levá-las ao conhecimento do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, esse é o nosso pedido, a nossa oração. Pedimos também que o Senhor abençoe nossa irmã que vai viajar. Que o Senhor aguarde, que o Senhor proteja a ela, a sua família, os seus amigos, sua família amiga. Que o Senhor faça a tua obra na vida do teu servo, como também na vida dos seus mais irmãos que vão ficar aqui. Ela vai partir para lá com nosso carinho, nossa saudade, e nós ficaremos aqui também com o carinho dela, com a saudade também. Mas que nós possamos, Senhor, estando lá, estando aqui, fazer a obra do teu nome. Amém. Para a glória do teu nome. Até aquele dia, o Senhor nos levará para darmos contigo. Em nome santo de Jesus, te louvamos e te pedimos. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.